No futebol, grandes contratações geram enormes expectativas. Quando um clube paga uma fortuna por um jogador, espera-se que ele entregue resultados à altura, claro. Mas o que acontece quando o investimento não corresponde ao desempenho? Hoje, vamos falar sobre o caso de Eden Hazard no Real Madrid, uma das transferências mais aguardadas e ao mesmo tempo mais desastrosas da história do futebol. O que deu errado? Vamos descobrir junto. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, o seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, em junho de 2019, o Real Madrid anunciou a contratação de Eden Hazard por 115 milhões de euros, um dos valores mais altos já pagos pelo clube em toda a sua história. A transferência foi como o grande momento da carreira do jogador e a realização de um sonho que ele nutria desde criança. Para o Real Madrid, por outro lado, que havia acabado de perder Cristiano Ronaldo, a contratação parecia a resposta perfeita para preencher esse vazio. O Real Madrid vinha de uma temporada 18-19 decepcionante. Sem Cristiano Ronaldo, o time sofreu uma queda drástica de desempenho e viu o rival Barcelona dominar a La Liga enquanto foi eliminado precocemente da Champions pelo Ajax, isso nas oitavas de final. O presidente Florentino Pérez sentiu a pressão da torcida e da mídia para reconstruir o elenco e trouxe de volta o técnico Zinedine Zidane, que havia saído em 2018 após conquistar 3 Champions League consecutivas. O treinador exigiu reforços de peso e Eden Hazard foi o primeiro nome da lista. Naquele momento, o jogador estava em sua melhor forma no Chelsea, carregando praticamente o time nas costas. Ele havia sido decisivo na conquista da Europa League em 2019, com uma atuação de gala na final contra o Arsenal, onde marcou 2 gols e deu uma assistência. O belga, claro, foi eleito o melhor jogador do time naquela temporada e considerado um dos melhores jogadores do futebol inglês. Dessa maneira, a expectativa sobre ele era imensa. O jogador chegava ao Real Madrid para ser o protagonista, a nova estrela da equipe, capaz de devolver o brilho ao Santiago Bernabéu após a saída de Cristiano Ronaldo. Aos 28 anos, Hazard estava no seu auge técnico e físico. Ele era amplamente considerado um dos melhores jogadores do mundo na época, ao lado de nomes como Messi e Neymar, por exemplo. A sua habilidade com a bola, sua capacidade de drible em espaço curto e a sua visão de jogo eram vistas como diferenciais que poderiam transformar o ataque do clube merengue. Bom, a apresentação do jogador no Santiago Bernabéu foi digna de um galáctico. Em 13 de junho de 2019, cerca de 50 mil torcedores compareceram para ver o novo astro do time vestir a camisa pela primeira vez. O belga estava visivelmente emocionado e declarou que estava realizando um sonho de infância. Hazard recebeu a camisa 7, um número icônico no clube utilizado anteriormente por grandes nomes como Raul e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores do Real Madrid. A escolha do número aumentou ainda mais a pressão sobre ele, já que muitos torcedores esperavam que o jogador pudesse ser o grande ídolo do clube. Para muitos, a chegada de Hazard simbolizava o início de uma nova era galáctica no Real Madrid. Com um investimento pesado e a contratação de um jogador de renome mundial, Florentino Pérez esperava reviver o sucesso da era dos galácticos dos anos 2000. Contudo, apesar de todas as esperanças, o destino de Hazard no Real Madrid não seria tão glorioso quanto imaginado. O que parecia ser o auge de sua carreira acabou se transformando em um pesadelo que nenhum dos lados previa. A temporada 2019-20 estava prestes a começar e com ela o que seria uma das passagens mais decepcionantes de um jogador na história do futebol. Bom, logo no início da pré-temporada surgiram os primeiros problemas. O jogador se apresentou ao clube visivelmente fora de forma, o que gerou críticas tanto da mídia quanto dos torcedores. Zinedine Zidane, o atual técnico do Real Madrid naquela oportunidade, tentou minimizar o impacto inicial, mas ficou evidente que o belga não estava em plenas condições físicas para começar a temporada. O jogador fez a sua estreia oficial apenas em setembro de 2019 contra o Levante pela La Liga. A sua atuação foi discreta, visto que não conseguiu mostrar todo o potencial esperado. Em novembro, Hazard teve a sua primeira sequência de jogos como titular, incluindo um confronto importante contra o PSG pela fase de grupos da Champions League. Foi nesse jogo que ele demonstrou pela primeira vez os lampejos de seu talento, com dribles e jogadas criativas. No entanto, o belga sofreu uma entrada dura de Thomas Meunier, o que resultou em uma fratura no tornozelo direito. Essa lesão foi um grande golpe para Hazard e para o Real Madrid. O jogador precisou de um longo período de recuperação e quando finalmente retornou aos gramados em fevereiro de 2020, não estava em sua melhor forma física e voltou a sentir dores. Após alguns jogos, Hazard sofreu uma recaída e precisou passar por uma cirurgia em março de 2020, pouco antes da paralisação do futebol.
Com o retorno do esporte em junho de 2020, após o lockdown, Hazard tentou voltar a tempo de ajudar o Real Madrid na reta final da La Liga. Zidane acabou utilizando em alguns jogos, mas o belga estava visivelmente fora de ritmo e não conseguiu impactar as partidas como se esperava. O Real Madrid acabou conquistando o título da La Liga, grande parte graças ao desempenho de Benzema, enquanto o camisa 7 teve uma contribuição mínima, apenas um gol e 3 assistências em 22 jogos na temporada. Após essa inauguração decepcionante, a esperança era de que Hazard pudesse se recuperar completamente e brilhar na temporada 2021. Ele passou por um longo período de recuperação e voltou ao clube pronto para um novo início. Contudo, o pesadelo das lesões estava longe de acabar. Logo no início da temporada, Hazard sofreu mais um golpe, uma lesão muscular na perna direita. O problema o afastou dos gramados por mais um mês e quando ele finalmente voltou a jogar, teve dificuldades para entrar em forma e ganhar a confiança de Zidane. Em novembro de 2020, o belga contraiu Covid-19, o que mais uma vez interrompeu a sua recuperação. Em seu retorno, Hazard teve a chance de jogar na Supercopa da Espanha na semifinal contra o Athletic, mas a sua atuação foi apagada, sendo substituído no segundo tempo por Vini Júnior. O jovem brasileiro aproveitou a oportunidade e começou a se destacar, ganhando a confiança do treinador e tomando o lugar de Hazard como titular do time. Esse foi um momento muito simbólico porque marcou o início da ascensão de Vinícius e o declínio de Hazard no time. O principal problema do belga durante a temporada 2021 foi a persistência das dores no tornozelo. Inclusive, o médico da seleção belga aconselhou uma nova cirurgia para remover a placa de metal colocada na operação de 2020. No entanto, o Real Madrid hesitou em permitir o procedimento, acreditando que o jogador poderia continuar atuando. No entanto, Hazard sentia-se constantemente limitado e incapaz de desempenhar em alto nível. Mesmo assim, foi convocado para a Eurocopa de 2020, sendo visto como uma peça-chave para a geração de ouro da Bélgica, que contava com nomes como Kevin De Bruyne e Lukaku. No torneio, o jogador até teve alguns bons momentos, mas sofreu uma lesão muscular e a Bélgica caiu para a Itália nas quartas de final. Dessa maneira, o jogador retornou ao Real Madrid ainda com mais incertezas sobre seu futuro. Durante o verão de 2021, o Real Madrid estava desesperado para fazer caixa e liberar espaço na folha salarial, e o motivo era uma possível contratação de Mbappé. Hazard, dessa forma, foi colocado na lista de transferências com rumores de que o Chelsea estaria interessado em trazê-lo de volta. Contudo, não houve propostas concretas. O alto salário e a forma física questionável afastaram os potenciais compradores. Para o jogador, a temporada 2021 foi mais uma de decepções. Ele terminou o ano com apenas 14 jogos no Campeonato Espanhol, marcando 3 gols. O seu papel secundário e suas constantes lesões fizeram com que o treinador perdesse a confiança nele, optando por Vinícius e Rodrigo, jovens talentos que mostraram mais consistência e potencial de crescimento. Ao fim da temporada, Zidane anunciou a sua saída do Real Madrid, encerrando seu segundo ciclo no clube. Para Hazard, essa mudança representava uma nova oportunidade de recomeçar sob o comando de um novo técnico. No entanto, o belga sabia que precisava superar as suas lesões e recuperar o seu condicionamento físico para ter qualquer chance de brilhar novamente. Bom, a chegada de Carlo Ancelotti ao Real Madrid em 2021 trouxe uma nova perspectiva para Hazard. O técnico italiano, conhecido por sua abordagem mais flexível e por trabalhar com diversos sistemas táticos, representava uma chance de recuperação para o jogador, que precisava se reinventar após 2 temporadas de altos e baixos. No entanto, a temporada continuou sendo uma luta constante para o belga, com os problemas físicos ainda presentes e o seu desempenho abaixo das expectativas. O jogador começou a temporada 2021 com uma nova motivação, se apresentando de forma mais positiva durante a pré-temporada. No entanto, logo ficou claro que ele não estava no auge da sua condição física mais uma vez. As dores no tornozelo continuaram a incomodá-lo e a falta de ritmo e confiança se refletiram nas atuações do jogador em campo. Embora Ancelotti tenha demonstrado certa confiança em Hazard em alguns jogos, o jogador não conseguiu retomar o nível de desempenho que o fez brilhar no Chelsea. Durante a primeira metade da temporada, fez apenas 13 aparições na La Liga, marcando 1 gol e fornecendo 2 assistências. A sua contribuição foi muito limitada e o belga ainda enfrentava a concorrência de Vinícius Júnior e outros jogadores que estavam em melhor forma. No meio da temporada, Hazard sofreu outra lesão no tornozelo, uma das mais recorrentes na sua carreira, o que o afastou dos gramados por algumas semanas. Apesar de ter retornado para a reta final da temporada, o belga ainda não estava em sua melhor forma e mais uma vez perdeu posição para outros jogadores.
Dessa maneira, Hazard permaneceu como um jogador secundário, com Ancelotti muitas vezes preferindo opções mais dinâmicas para o setor ofensivo. Em um dos melhores momentos do Real Madrid na temporada, o time conquistou a Champions League, mas o belga teve uma participação quase nula na temporada como um todo, com apenas um gol e 3 assistências em 22 jogos. Bom, a temporada 22-23 representaria talvez a última oportunidade de Hazard para provar o seu valor no Real Madrid, especialmente com o clube se preparando para uma possível renovação de elenco. Mais uma vez, Mbappé era o grande alvo do clube e havia especulações de que Hazard poderia ser negociado para liberar espaço, assim como aconteceu em 2021. O principal ponto dessa temporada foi o declínio contínuo de Hazard e o crescimento de Vini Júnior, que se estabeleceu de vez como o principal jogador do Real Madrid. Enquanto isso, o belga foi relegado a uma posição cada vez mais periférica. Hazard fez apenas 6 jogos no Campeonato Espanhol e não conseguiu marcar gols, somando apenas uma assistência. O contraste entre ele e Vinícius Júnior era gritante. Enquanto o brasileiro era decisivo e um dos melhores do mundo, Hazard parecia distante da forma que o fez brilhar na Premier League. O jogador se tornou apenas secundário no elenco, quase esquecível, sendo utilizado apenas em situações excepcionais. A sua falta de impacto nas partidas e o crescimento de outros talentos fizeram com que o belga se tornasse ainda mais uma sombra da sua antiga versão. A insistência de Ancelotti em não o colocar como titular deixou claro que Hazard não era mais visto como peça-chave para o futuro do Real Madrid. E dessa forma o fim chegou. Quando Hazard se despediu do Real Madrid em 2023, uma das carreiras mais aguardadas e promissoras do futebol recente estava chegando ao fim. E não da maneira que muitos imaginavam, nem com os mesmos parâmetros que marcaram a trajetória de outros ícones do esporte, mas sim de forma abrupta e inesperada. Em um movimento que surpreendeu a muitos, o jogador belga, que estava com 32 anos, anunciou a sua aposentadoria. No dia 10 de outubro de 2023, Hazard revelou em uma entrevista que, após muito refletir sobre a sua trajetória, decidiu se aposentar, encerrando uma carreira que, embora cheia de potencial, foi marcada por lesões e frustrações. O jogador disse que entendia esse período como o momento certo para dar um fim na sua carreira. Contudo, para muitos observadores não era dessa forma. Afinal, com apenas 32 anos, Hazard ainda tinha tempo de sobra para tentar jogar em alto nível. No entanto, o seu corpo tinha outros planos e a série de lesões durante os últimos anos impediu que ele atingisse o seu verdadeiro potencial, o que transformou o fim da sua trajetória no futebol em uma grande decepção. O grande vilão da carreira de Hazard no Real Madrid foi sem dúvida o seu tornozelo. Desde a sua transferência para a capital espanhola, o belga sofreu uma série de lesões na mesma região, o que comprometeu a sua mobilidade, explosão e, consequentemente, a sua capacidade de atuar como jogador criativo e decisivo que o Real Madrid tanto precisava. No entanto, é importante dizer aqui também que o próprio jogador teve uma parcela de culpa por sua forma física e falta de comprometimento, o que gerou desconfiança tanto em sua condição quanto em sua vontade de se impor no time. Ao longo da sua trajetória no clube, Hazard fez apenas 76 jogos em 3 temporadas completas, anotando apenas 7 gols e 12 assistências. São números muito abaixo das suas produções anteriores e das expectativas que se tinham dele no time merengue. Em uma carreira marcada por promessas não cumpridas no Real Madrid, o jogador deixa o futebol com uma grande sensação de "e se?". Poderia ele ter sido um ícone da história do Real Madrid? A gente nunca vai ter essa resposta, mas o fato é que o seu nome sempre será lembrado tanto pelas grandes expectativas criadas ao redor da sua chegada, quanto pela sua aposentadoria precoce. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica aí a pergunta: Hazard foi de fato a pior contratação da história do futebol ou tem algum outro nome que você acha que supera o belga? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.